peso. O peso é a força com que a Terra atrai os corpos que têm massa e que estão na sua superfície. Esse objeto tem uma massa que é dele. Se eu pegar esse objeto e transportá-lo para outro planeta ou para outro lugar, como a Lua, que é o local mais próximo da gente, ele vai ter a mesma massa, mas vai ter um peso diferente. Por quê? A Lua atrai esse objeto, essa massa, com uma força de intensidade menor do que a Terra o atrai. Se nós pegarmos esse mesmo objeto e formos para um outro planeta que tem um campo gravitacional mais intenso, ele vai continuar tendo a mesma massa, mas ele vai ser mais pesado. Por que isso? Porque a força com que o objeto é puxado para o centro do planeta no qual ele está é que é o peso. E a massa é uma característica do objeto. Vamos falar um pouco sobre força gravitacional? A força gravitacional que a Terra exerce sobre todos os corpos que têm massa, que estão na sua superfície, ela é a causa quando eu deixo um objeto e ele cai em direção à Terra, porque a Terra puxa esse objeto. Essa é a força gravitacional. O nosso senso comum nos diz que quando eu deixo dois objetos caírem, o mais pesado, este é mais pesado que este, chega primeiro. E de fato, quando eu deixo os dois caírem, isso ocorre. Mas vamos olhar para isso de maneira um pouquinho mais aprofundada. Se eu dobro essa folha de papel, eu não alterei a massa dela. Se agora eu repito o experimento, chegaram juntos. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é que com a folha aberta, a força de atrito e a resistência, que o ar exerce sobre a folha, ele retarda o movimento. E por isso a folha aberta demora mais a cair. Esse assunto. Ok, pessoal, conseguiram entender o espírito aí da coisa? Qual é a diferença entre massa e peso? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, senhor. Tá? Então, massa é uma característica de um material. O peso é a força com que a Terra puxa esse objeto para baixo. Vocês costumam muito confundir as duas coisas. Peso é uma força. Tanto é que peso é medido em newtons, né? E a massa é medida em... a massa é medida em quilogramas. Massa é uma grandeza escalar, peso é uma grandeza vetorial, tá? Então, todas essas diferenças aí existem em relação a massa e peso. O experimento que nós deveríamos fazer hoje no laboratório, deixa eu abrir aqui a apostila que está lá no mesmo arquivo que vocês têm acesso. Então, hoje nós iríamos lá para o experimento da página... da página 42, que é o experimento de queda livre. Como é que esse experimento funciona? Deixa eu ampliar aqui só o equipamento. Ups, ampliei demais, tá? Estão conseguindo enxergar bem aí a imagem do equipamento? Tá. O que esse equipamento faz? Ele tem aqui uma bobina, tá? Que quando o sistema está ligado, aqui vocês têm um botão de gatilho, ele cria um campo magnético aqui na bobina e mantém uma esfera presa aqui nele, só pelo campo magnético, uma esfera metálica, tá? E aqui embaixo tem um sensor com dois LEDs que tem um feixe de luz aqui, né, de um para outro. Como é que esse experimento funciona?
Ele todo está acoplado nesse cronômetro aqui. Tá? Quando eu aperto o gatilho, eu corto a corrente que passa aqui em cima e, portanto, o campo magnético deixa de existir. Ao mesmo tempo, quando eu faço isso, o cronômetro é disparado. Tá? E aí a esfera cai. Quando a esfera passa por esse sensor aqui embaixo, ela trava o cronômetro, ela para o cronômetro. Então, o que a gente consegue medir aqui? O tempo que a esfera demora a partir do repouso para cair de um ponto e passar por um outro ponto. Tá? No experimento, isso é feito, né, com os valores de distância da base da bola até o ponto onde ela corta o sensor, né, onde ela corta o feixe de luz, com os valores de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros. Tá? E são feitas 5 tomadas para cada altura dessas. Tá? Tudo bem até aí? Conseguiram entender? Estão acompanhando? Joia, professor. Sim. O que acontece com os dados desse experimento? Essa planilha aqui já está disponível para vocês também, tá? O que vocês fariam hoje seria... esqueci de colocar minha senha aqui, só um minuto. Eu não sei se esse sistema do Teams de gravação está funcionando ou não. Ele parece que está com alguns problemas. Por garantia, eu estou gravando a aula também no outro software que eu tenho aqui do computador. Caso falhe, eu pego esse daqui e jogo lá para a página, tá? Lá para a equipe. Boto o arquivo lá. Bom, o que vocês fariam? Vocês fariam as 5 tomadas. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos, né? Para cada valor de posição. Então, o que vocês fariam? Fixa lá o sensor em 10 centímetros. Lança a esferinha 5 vezes. Anota os valores. Depois, 10 centímetros. Mesma coisa. 20, 30, 40, 50, 60. Tá? Então, vocês teriam aí 5 medidas para 6 posições, o que daria 30 medidas, tá? E a partir daí o que se faz é o cálculo da média, que está aqui em cinza, das 5 medidas. Qual o problema da análise desse dado? Quando a gente tenta fazer o gráfico posição em função do tempo, esse gráfico à mão fica muito complicado. Por quê? Ele é o gráfico de uma parábola, mas isso é esperado. Por quê? Porque a gente tem aqui uma relação entre posição e tempo com o quadrado do tempo. Recordando aí as aulas de teoria que vocês já devem ter visto com o tio Claudemir, acho que já viram, não sei. Deixa eu limpar a lousa aqui. Ok. Lá na teoria, vocês devem ter visto o seguinte: quando um movimento tem aceleração constante, um movimento retilíneo uniformemente variado, a equação que localiza a posição do objeto em relação ao tempo é posição igual, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? O movimento de queda livre é um movimento desse tipo, só que normalmente a gente faz a referência com y e não com x, tá? Se eu coloco zero na terra ou na base do movimento e convenciono que o y é positivo para cima, a equação que dá a posição em função do tempo, ela fica com essa cara aqui, tá? Posição em função do tempo igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos um meio de gravidade vezes tempo ao quadrado. Vocês devem ter usado isso aqui. Tá?
No experimento, em especial, a gente está fazendo o seguinte: eu estou colocando o zero lá em cima, eu inverti e colocando o y positivo para baixo. Como o objeto sai do repouso quando eu corto a corrente, ele está parado, tá? A equação de movimento dele fica assim: posição em função do tempo é igual a posição inicial dele é zero, é igual a 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Ou seja, o gráfico posição em função do tempo deve realmente ser uma parábola assim. Como é que eu faço para analisar uma parábola desse jeito, né? Especialmente quando a gente faz o gráfico à mão, fica bem complicado. E outra, como é que eu verifico um valor associado ao g para saber se a aceleração gravitacional é ou não é constante? O que a gente usa nesse caso é trabalhar não com a variável posição e tempo, mas sim trabalhar com o logaritmo da posição e com o logaritmo do tempo. Tá? Por que isso? Vamos pegar essa equação aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, e ver qual é o efeito de adotar logaritmo ao invés de tempo e posição. Aqui eu tenho gravidade sobre 2 e aqui eu tenho tempo ao quadrado. Eu vou aplicar logaritmo decimal dos dois lados dessa igualdade. Então, se y é igual àquilo ali, o logaritmo de y é igual ao logaritmo de gravidade sobre 2 vezes t ao quadrado. Tá? Usando propriedades de logaritmos, na apostila tem uma revisão sobre essas propriedades. Tá? Tem uma propriedade de logaritmo que me diz o seguinte, ó, log de a vezes b é igual ao log de a mais o log de b. Tem uma outra propriedade que eu vou usar também, que ela diz o seguinte, log de b elevado ao quadrado é igual a 2 vezes log de b. Então, isso vem lá do estudo de logaritmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso é igual a log de g sobre 2 mais log de t ao quadrado. E ainda, eu posso escrever que log de y é igual a 2 vezes log de t mais log de g sobre 2. A hipótese que a gente vai fazer no experimento é a seguinte: a aceleração gravitacional é constante. E é isso que a gente vai testar. Essa é a nossa hipótese, tá? Como que a gente vai testar isso? Se eu fizer o gráfico de logaritmo de posição versus logaritmo de tempo, reparem só que esse gráfico deve ser uma reta. Tá? Porque ó, logaritmo de y é igual a 2 vezes logaritmo de t mais um número que é uma constante. Se o g não for constante, isso aqui vai bagunçar e não vai dar uma reta. Então, eu espero encontrar uma reta com inclinação 2. Tá? Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar os dados de posição e tempo. Tem lá tempo em segundo, posição medida em metro. Ao invés de trabalhar com esses dados, eu vou trabalhar com os dados de logaritmo de tempo e logaritmo de posição. Vou fazer o gráfico disso e medir a inclinação desse gráfico. Tá?
como é que eu fiz isso lá na planilha que já está pronta com os dados simulados com os quais vocês podem trabalhar um pouco. Vocês podem, na verdade, alterar aí um pouco as posições e tal, tá? Aqui, esse primeiro gráfico, ele é o gráfico da posição em função do tempo. O segundo gráfico, o que eu fiz? Eu calculei o logaritmo decimal de cada um dos valores de t, das médias, né? Calculei o logaritmo de cada um dos valores da posição, tá? E aí construí o gráfico logaritmo de y por logaritmo de t. Reparem que, de fato, ele dá uma reta, como previsto, tá? E quando eu calculo o coeficiente de Peterson, ele me dá quase 1, indicando que, de fato, é uma reta que ajusta esses pontos. O cálculo da inclinação da reta, eu usei essa função aqui do Excel, ó, função inclinação, tá? E ela me deu, de fato, o valor 2. Então, o fato de ser uma reta e a inclinação ser realmente 2 são os dois pontos mais importantes aí para a gente, que indicam que sim, a aceleração gravitacional terrestre é, de fato, uma constante, tá? E essa é a conclusão que a gente chega com o experimento, desde que, claro, nós possamos desprezar aí a aceleração gravitacional, o efeito do atrito, né? No caso do experimento, como é que a gente, por que a gente pode desprezar o atrito? É uma esfera metálica, a gente está num ambiente controlado, sem vento, etc., e as distâncias são pequenas, então o desvio em relação a isso, ele é muito baixo, tá? Aqui na apostila, vocês têm aí as equações, toda essa questão de como é que faz a transformação logarítmica, tá? De log para logaritmo. Qual é a diferença do que a gente vinha fazendo aqui para o que vocês estão fazendo agora usando o Excel? A diferença é que se vocês estivessem trabalhando agora sem o computador, né, estivessem trabalhando direto lá no laboratório, nós usaríamos uma outra técnica para criar o gráfico logarítmico, tá? Uma técnica um pouquinho mais dolorosa. Ao invés de calcular os logaritmos dos valores e fazer o gráfico como está no Excel, nós iríamos usar esta folha, olha só que belezinha que ela é, e que ela já tem a transformação para logaritmo. Tá? Então, como é que vocês fariam para usar essa folhinha divertida? Tá? Vocês fariam o seguinte, ó, vocês iriam começar aqui um ciclo logarítmico, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Então, por exemplo, aqui seria 0,1 no tempo, né? 0,2, 0,3, 0,4 até 1. Então, todos os valores de tempo seriam marcados aqui. Aqui vocês poderiam marcar já os valores a partir do ciclo logarítmico de 10 a 100. Então seria 10, 20, 30, 40, 50, 60 e isso ia dar uma reta por aqui, tá? O que é um ciclo logarítmico que a gente usa aqui para entender o funcionamento dessa folha? Ciclo logarítmico vem do seguinte, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui. X log de x, tá? Log de 1 é 0. Log de 10 elevado a 1, 10, né? É 1. Alguém sabe quanto é o log de 100? É 2. O log de 1000 é 3. Log de 10.000 é 4, tá? Então, o ciclo logarítmico, ele vai de 10 elevado a n até
10 elevado a n mais 1. Então, por exemplo, 0,1 até 1. Por quê? Isso é 10 elevado a menos 1 até 10 elevado a 0. Depois, 1 a 10. 10 elevado a 0 até 10 elevado a 1. Tá? E por aí vai. Então, se nós estivéssemos construindo o gráfico à mão, nós teríamos que usar essa folha logarítmica, porque ela permite aí a construção do gráfico sem que vocês precisem fazer o cálculo. Usando a planilha Excel, não há necessidade de fazer com a folha, né? A gente pode fazer direto aqui, simplesmente transformando a escala linear para a escala logarítmica. Escala logarítmica, gente, é uma coisa que aparece em muitas situações. Ela é bem mais comum que a escala linear, que vocês estão acostumados a usar, né? Em termos de trabalhos profissionais, vocês vão encontrar por aí muito mais escala logarítmica, tá? Eu vou, inclusive, mostrar para vocês agora como é mais interessante para análise de dados a escala logarítmica. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Vou mostrar para vocês um site que está na moda. Esse site fala sobre aí os dados do coronavírus. Só para exemplificar para vocês como é que a escala logarítmica ela é mais difícil a escala linear, ela não permite visualizar algumas coisas que a escala logarítmica permite. Deixa eu pegar aqui o caso do Brasil, em especial. Vamos ver quantos óbitos tivemos hoje. 845. Será que está caindo mesmo ou é só efeito? Olha só. Se você olha para cá, isso aqui é uma escala linear, né? Tempo passando e total de casos. O Brasil vem numa escalada aqui de subida. Mas será que a gente está chegando num ponto em que isso está parando de subir? Numa escala linear, eu não consigo enxergar isso direito. Na escala logarítmica, ó, reparem que aqui o próprio site ele já dá as duas opções, porque eles sabem que a análise em escala logarítmica é melhor. O que ele fez? Ele transformou em logaritmo só esse lado aqui, tá? Esse gráfico agora é logaritmo do número de casos. Ixi, o cachorro do vizinho resolveu dar da graça. E aqui ficou o tempo, tá? Aqui também, olha, quando a gente olha total de mortos no Brasil, se você olha para o gráfico linear, é uma reta crescente. A gente não consegue analisar se está chegando ou não próximo de um platô, de uma estabilidade. Mas no gráfico logarítmico, sim. Olha, reparem que a gente está começando a começando a aproximar de uma reta. Tá? Qual é a ideia? Isso aqui tem que mudar um pouco a inclinação, ficar paralelo ao eixo de baixo, e aí depois é que ele vai começar a cair. Se nós tivéssemos seguido naquela expansão inicial, nós estaríamos indo para cá. Tá? Teria explodido. Essa explosão não aconteceu, mas também o achatamento que poderia ter ocorrido aqui, se nós tivéssemos continuado aí com as medidas de distanciamento, etc., etc., ele não teria dado essa explodida aqui. Repare que na curva linear eu não consigo ver nada disso. Tá? Então, é muito importante aí que vocês aprendam a trabalhar com as escalas lineares e com as escalas logarítmicas, porque a escala logarítmica permite análises que a escala linear não permite, tá? Não só na área de materiais e da engenharia e física, mas na área da saúde. É muito, muito comum que quando a gente tenha qualquer trabalho de pesquisa, artigo, ou mesmo os manuais aí de equipamentos, eles trazem as duas escalas, tá? A escala linear e a escala logarítmica, e vocês vão ver que no cotidiano aí de quem trabalha com essas análises de dados, a escala logarítmica costuma permitir resultados melhores, tá? O que vocês vão fazer?
Vocês podem trabalhar com esses dados. Se vocês quiserem simular um pouquinho, vocês podem mudar os valores aqui de posição, se quiserem variar isso, tá? E vão pegar esse gráfico, o resultado, e fazer o relatório naquele esquema que a gente já vinha adotando desde o semestre passado, que é o que consta lá é um modelinho de relatório que eu coloquei lá na apostila, tá? E aí vocês já podem entregar esse relatório a partir da nossa próxima aula, que será... deixa eu ver aqui se tem algum feriado. Próxima sexta-feira é dia 4 de setembro. E depois dia 11. Não temos feriado nenhum. Então a gente vai ter... dia 11 de setembro vocês já podem começar a entregar o relatório. Eu vou abrir a área de tarefas lá aqui na equipe do Teams. Fica tudo pelo Teams, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a explanação? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Professor, Pode falar. sua tarefa é só pelo Teams, então, nada no Eva? Não, nada no Eva. Nada no Tá. Eva. Eu acho que o Eva fica muito complicado, né? Fica uma coisa aqui, outra coisa lá. Não... Aqui vocês lembram como é que faz, né? Você vai na equipe, vai lá em tarefa. Deixa eu compartilhar a tela. Mudar o compartilhamento, na verdade. Então, vocês vão vir aqui na equipe. Tem a nossa equipe aqui de Física 2 Laboratório. Na aba Geral, tem as tarefas aqui. Ela não está aparecendo porque eu não coloquei ainda, tá? Para quem perdeu aula, como no caso do Matheus, a primeira aula eu falei sobre média e desvio padrão. Tem alguns arquivos. O arquivo que eu coloquei aqui foi o da apostila, coloquei alguns, deixei os dados aí do semestre passado para recordar um pouco também, tá? A aula de queda livre, vocês têm aqui em conceitos de física básica acesso àquele vídeo que eu mostrei para vocês. Ele dá acesso direto ao YouTube. Esse vídeo está no meu canal no YouTube, mas vocês têm o link por aqui, tá? E nos arquivos, o que vocês têm? Vocês têm a folha de papel de log. Quem quiser testar fazer o gráfico à mão, eu acho que é interessante também. Embora essa folha impressa não é muito legal, é melhor usar a que se vende em papelaria, chama papel de log mesmo. E aqui vocês têm o arquivo, o Excel, que eu mostrei para vocês com os dados simulados, tá ok? É isso que nós tínhamos aí para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sobre a parte da teoria do experimento ou, sei lá, sobre qualquer outro aspecto, aí podem ficar à vontade para perguntar. Oi? No semestre passado a gente fazia as tarefas em grupo. Esse semestre vai ser Sim, mesma coisa? É uma coisa. Sério, daí o grupo pode ser de quantas pessoas no máximo? Eram 4, né? Eu acho que dá certinho, nós estamos em 8, né? Dá 2 grupos de 4 pessoas. Na realidade, eu acho que é até mais de 4, professor. Eu acho que o restante não está aqui. Eu acho, não sei. Não, eu acho que são 8 pessoas, não era isso? Bom, enfim. Não, professor. A Ana Luísa não tá. E a Ana Luísa faz essa aula. Tem mais. A sala eu acho que são mais de 20, professor. Eu acho que são mais que 8. Não, mas é que uma parte fica comigo, outra com o Claudemir. Entendi. Será que é isso tudo? Eu não sei, não. Hoje aqui nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que não entraram, aparece aqui para mim mais 3. Então, 10 pessoas. Dá para formar
Se tiver algum grupo de 3, não tem problema. Só não pode passar de 4, porque daí a coordenação fica me enchendo o saco. É o nosso teto. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tá ok, então. Quem não tiver mais nenhuma pergunta, da minha parte, vocês estão dispensados, tá? É só agora realmente fazer o relatório. Quem quiser começar a fazer o relatório agora e tirar dúvida, tudo bem também, eu fico por aqui.